Graça e paz aos irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós queremos desejar aos irmãos, nesse momento de quarentena em suas casas, que a graça de Deus renove os corações e a esperança de cada um, que sejamos agraciados com sua presença. E hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima de Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Os irmãos abrem a Bíblia em sua casa, acompanhem o texto. E vamos em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, hoje nós vamos justamente refletir sobre essa questão. O nosso tema é paz na tormenta. E é interessante a gente justamente pensar que aqueles que estão guardados pelo poder de Deus gozam de paz em meio às tormentas. Mas como é que nós podemos, queridos, em meio à tormenta, gozar de paz? A pergunta que nós fazemos hoje é justamente essa: como podemos, é contraditório a gente viver em grande tribulação, em grande tormenta e ao mesmo tempo, em meio a isso tudo, no meio disso tudo, termos a paz? Então, esse texto vai nos mostrar justamente é, como nós termos paz em meio à tormenta. E o Marcos ele vai nos mostrar justamente isso nesse texto. Jesus, ele está conosco e a sua presença nos concede segurança. Repare você que quando eles vão fazer a travessia do mar, quando eles vão passar para o outro lado, vem uma grande tempestade, e aquele lugar era um lugar muito comum ter muitas tempestades, eles tinham experiência com isso, mas dessa vez foi algo inusitado. E o que nos mostra justamente é isso. Eu quero mostrar para você nesse texto que a fé que nós devemos ter é que se Jesus está conosco, a sua presença nos concede segurança. O que é que o texto nos mostra? O texto nos mostra um grupo de homens no mesmo barco e outros barcos vinham atrás. E o mestre, o Senhor, Jesus, estava ali dormindo, descansando na polpa do barco, enquanto aquela tempestade jogava o barco de um lado para o outro. E o vento soprava e o barco era balançado para frente e para trás, de lado para o outro. E na medida que a água batia, as águas iam entrando dentro do barco, e aí veio um grande temor dos discípulos: nós vamos morrer, nós vamos perecer. Mas Jesus estava no barco dormindo. Meu irmão, primeira verdade que nós devemos entender no texto é que, embora Jesus estivesse descansando, que embora Jesus estivesse ali dormindo na polpa, no seu travesseiro, a sua presença, a sua pessoa garantia que aquele barco não iria afundar. Os discípulos atemorizados foram até Jesus, ali no verso 38. Eles foram atrás de Jesus, acordaram: Mestre, não te importa que morramos?
Irmãos, você pode perguntar a mesma questão para Jesus hoje, você pode perguntar a mesma coisa diante daquilo que nós estamos enfrentando. Você pode perguntar, Senhor, olha para mim, Senhor, veja a minha situação, Senhor, cuida de mim. Não te importa que pereçamos, que morramos, meu irmão. Jesus está com você. A sua presença traz à nossa vida segurança. Eu não estou dizendo aqui que estamos isentos de sermos contaminados, estamos isentos de não morrer, estamos isentos. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a presença de Jesus concede ao nosso coração segurança. Quando nós temos a presença de Jesus na nossa vida, assim como eles tinham a presença pessoal de Jesus ali no barco, algo que eles deveriam ter certeza que o barco não vai afundar, está ali o Senhor Todo-Poderoso, Deus da vida, o Senhor da vida. Então, diante da calamidade da vida, Deus não vai deixar você perecer. Ele vai trazer ao seu coração segurança. A fé que Ele concede a nós nos traz força, nos traz energia, nos traz esperança. Diante das angústias, dos temores que eles estavam passando ali, com medo de perecer, com medo de morrer, queridos, Deus traz ao nosso coração ânimo, força diante da angústia em face à morte. Eu, durante esse período, não tenho nenhuma preocupação na questão de morte. A minha preocupação não é essa, a minha preocupação sempre é a questão da fé. Como é que está a nossa fé diante do nosso Deus? Eu acredito que naquele momento ali, mesmo estando com Jesus, o Senhor dos milagres, o Senhor Todo-Poderoso, eles ficaram atemorizados em face ao perigo, em face à dor, em face à morte. E eu quero dizer para vocês justamente isso: Jesus está conosco, a sua presença nos traz força necessária para suportar quaisquer coisa. A sua força traz a nós o ânimo de passar, de superar qualquer tribulação que venha a vir sobre nós. Então, somente é necessário a gente entender que devemos estar ligados à sua presença, estarmos bem crentes de que fato Ele está presente diante da situação, diante das circunstâncias, e Ele não vai nos deixar perecer. Então, eles clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se importa comigo e se importa com você. Se Ele não se importasse comigo e com você, Ele não teria nos salvado, Ele não teria nos resgatado, Ele não teria nos dado uma nova vida, Ele não teria nos dado o novo nascimento, Ele não teria nos dado a garantia de vida eterna, Ele não seria o nosso pão da vida, Ele não seria a nossa água da vida, Ele não teria dado a fé, Ele não teria colocado sobre nós o seu Espírito, Ele não teria nos selado com o seu Espírito como garantia da vida eterna. Então, fique tranquilo, Jesus está presente na sua vida e na minha vida. Ainda nós percebemos nesse texto, queridos, no verso 39, que se Jesus está presente, Ele nos garante a vitória. Olha, quando Jesus foi lá e incomodaram Jesus, acordaram Jesus: Senhor, o barco está afundando, acorda porque nós vamos perecer, não te importas com relação a isso. No verso 39 ele vai dizer assim: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-vos, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Meu irmão, o texto diz: Ele se levantou. Deus se levanta, Deus nos socorre, Deus se dirige ao nosso favor para nos abençoar. Quando Jesus viu que eles estavam angustiados, que eles estavam atemorizados, Jesus simplesmente foi até lá, na popa do barco, e estendeu a mão e falou, e deu a ordem para que o vento se aquietasse, para que o mar se acalmasse. Eu quero dizer para você nessa noite justamente isso, meu querido. Jesus se levanta ao meu e ao seu favor.
E ele diz para as circunstâncias da nossa vida, as tribulações da nossa vida, as dificuldades que nós estamos enfrentando, pare, cesse, acalme-se, aquiete-se. E ali tudo foi bonança. O mar se aquietou, o vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Jesus está presente e ele nos garante a vitória. É isso que eu quero dizer para você. Jesus está presente e ele é o Todo-Poderoso. Deus está presente na minha vida, Deus está presente na sua vida e ele é Todo-Poderoso, queridos. Às vezes nós cantamos músicas que falam de Deus Todo-Poderoso, do Deus que parou o mar, que cessou a tempestade, do Deus que multiplicou o pão, do Deus que curou os cegos, do Deus que encarnou, do Deus que ressuscitou, do Deus que fez tantos prodígios, tantos milagres, e nos momentos mais difíceis que nós nos encontramos de tribulação, nós perdemos a nossa fé, nós deixamos o nosso coração se encher de dúvida. As águas batiam naquele barco e as águas enchiam aquele barco de água e eles tinham medo de afundar. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você deixar essa água bater e entrar, eu quero me referir aqui à questão da dúvida. Se você deixar com que as dúvidas venham sobre você e enche o teu coração de medo, você vai perecer de fato. Entenda que aquele que está presente na tua vida, como aquele que estava presente ali no barco, é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele é misericordioso, ele é Deus. Desculpem. Ele é Deus. E sendo Deus, ele vai expressar como Deus toda a sua graça, toda a sua misericórdia. Ele vai nos mostrar o seu amor, a sua fidelidade, a sua compaixão. Cristo estava preparando os seus discípulos, Cristo amava os seus discípulos. E ele estava justamente aí expressando, mostrando com aquele cuidado a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. Ele está presente na tua vida, irmãos. E se Cristo está presente na tua vida, a misericórdia, a vitória é certa. Ele é Deus. Ele venceu. Ele está vivo. Então, tenha certeza disso, que Cristo, ele é a tua vitória. Basta nós esperarmos, basta nós confiarmos nele e colocar e depositarmos nele toda a nossa fé, mesmo que ela seja uma fé pequena. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Se você crer, se você acreditar no fundo do teu coração, se você acreditar que Jesus Cristo, ele é todo poderoso, ele é o teu Deus, ele vai trazer a você completa bonança. As tribulações, as lutas que você está enfrentando, ele vai trazer sobre você justamente a segurança. Dias como hoje que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando, essa crise, a gente está vendo o mundo dentro de uma ansiedade, dentro de uma angústia terrível. Jesus está presente e não há o que temer, queridos. No verso 49, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Jesus está perguntando para você hoje, por que você tem medo? O que é que você deve ter medo? Por que você tem medo? Está temendo o que se ele está presente? Está temendo o que se ele está na tua vida? Está temendo o que se ele já te abençoou com todas as suas bênçãos? Jesus pergunta para você, queridos, por que você tem medo? Se ele está com você, se ele está contigo. Se Cristo está contigo, a vitória é certa. Por que temer se Deus é vida? Por que temer se ele é a nossa paz? Por que temer se a sua presença consola, conforta? Por que temer se ele acalenta nossas lágrimas, se ele está ouvindo a nossa oração? Por que temer, queridos,
se nada pode nos vencer se Cristo está conosco. Por que temer, meus queridos, se Cristo, Ele é a nossa vitória, o nosso escudo, se Ele é a verdade, se Ele é a vida? Por que temer se Ele venceu o diabo? Por que temer se Ele venceu o pecado, se Ele venceu a morte? Por que temer se Ele disse para nós que venceríamos também quando venceu o mundo e venceu o maligno? Por que temer se a vitória que vence a fé, que vence o mundo é a nossa fé? Não há o que temer, queridos. É isso que Jesus está dizendo aqui. E ele faz uma segunda pergunta no verso 49 ainda. Ainda não tem fé? O que é que está faltando para você é fé? O texto é claro, meus irmãos, quando diz é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daquele que o busca. Está faltando fé, queridos? É impossível sermos abençoados por Deus se não temos fé nele. Tudo que Ele pede de nós é creia, tenha fé, e a tua fé te salvará. Nós que nos aproximamos dele devemos crer que ele existe e que ele é abençoador, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando Lázaro morreu e as irmãs de Jesus, as irmãs de Lázaro perguntaram ao Senhor se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Queridos, se a presença do Senhor não for a nossa força, nada mais o será. Se a presença do Senhor não for o nosso consolo, não for o nosso conforto, nada mais o será. Nada nesse mundo vai poder nos confortar, nos consolar, nos dar segurança que nós precisamos se não for o Senhor. A sua presença, ela significa tudo isso. Vitória, queridos. Presença de Deus é poder, é proteção, é perdão, é graça. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor de Hebreus. É impossível se chegasse a Deus sem fé. Então, nesse verso 41, para nós finalizarmos essa reflexão, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, quem é esse? Eles ainda não tinham uma revelação clara de quem era Jesus. Nós entendemos que somente depois da ressurreição de Jesus é que eles entendem quem é Jesus de fato. Quando Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é que Jesus diz, olha Pedro, não foi ninguém que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo, o Deus que o revelou. Se não tivermos uma revelação clara de Deus na nossa vida, de que Jesus, de quem Ele é, nunca teremos essa segurança que Ele nos promete. A pergunta que uns fizeram aos outros é, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que você serve? A quem é que você serve? A quem é que você está servindo? A quem é que você está buscando? Irmãos, você deve ter essa certeza. Não é tempo de duvidar, não é tempo de ser incrédulo, não é tempo de vacilar, de cochear entre dois pensamentos. Não há tempo. Esse Jesus que acalma o mar e o vento, esse Jesus é Deus, Todo-Poderoso é El Shaddai. Esse Jesus é o Filho de Deus. Esse Jesus é o Verbo encarnado. Esse Jesus, irmãos, é aquele que nos guarda debaixo do seu poder. Esse Jesus é aquele que veio nos salvar, é o Salvador do mundo, o Messias prometido. Esse Jesus, queridos, ele é aquele que nos consola, que nos conforta. Jesus, ele é, querido, a imagem do Pai. Então não devemos ter dúvida de quem é esse.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é Jesus Cristo, queridos, a quem o vento e o mar lhe obedeceram. Se o vento e o mar lhe obedeceram é porque sabiam quem era ele, que tinha o poder na natureza. O texto mostra que quando Jesus chegou em determinado lugar, o endemoniado correu dali, se jogou aos seus pés e disse: Jesus, filho de Deus, por que viesse nos perturbar tão cedo? E os demônios sabem quem é Jesus. Queridos, certa vez, no texto de Atos também nos mostra que ali alguns filhos de sacerdote foram expulsar alguns demônios, legião de demônios, e não conseguiram. E foram tentar em nome de Paulo, foram tentar em nome de Jesus. Ele dizia: eu conheço Jesus a quem Paulo prega, eu conheço Jesus, mas nós não conhecemos. É importantíssimo que o Filho de Deus, que os filhos de Deus, nós venhamos conhecer o nosso Deus de perto, sabe? De chegar para Ele e dizer: Senhor, nós confiamos em Ti, nós esperamos por Ti, nós depositamos em Ti toda a nossa fé. Esse Jesus a quem o vento e o mar obedeceu, é esse Jesus a quem toda a natureza está sujeita, como diz o Colossenses, todas as coisas estão submetidas a Ele, todas as coisas vão convergir para Ele. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele está acima de todas as coisas, queridos. Esse é o nosso Deus. Então não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não duvide daquilo que Ele pode fazer. Acalme-se, aquiete-se, né? Como diz o Salmos 46, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Se tranquilize, queridos, tudo isso vai passar. Esse momento difícil que nós estamos enfrentando vai passar. Então não tem para que ficar atordoado, desesperançoso. Cristo é a nossa esperança. Nós confiamos nele, a sua presença está conosco. Não há para que temer. Não tema, ele é poderoso para nos guardar, poderoso para nos salvar. Então eu quero que você medite nessa reflexão, que diante da tormenta da vida, dos perigos da vida, a sua presença nos traz a força, a sua presença nos traz alegria, que nem vento, nem mar, que nada vai nos fazer perecer. Ele é a nossa vitória. Jesus é a tua vitória. Que Deus abençoe você mais uma vez. Que Deus derrame sobre você a sua paz, a sua graça. E que você possa estar firme em oração, em reflexão, em meditação, sabendo do que Ele está com você. Quando você estiver orando, Ele está com você. Se você estiver andando, Ele está com você. Ele será com você na entrada e será com você na saída. Ele está sempre com você. Não tenha dúvida disso. Que Deus abençoe você. Que a graça e a paz do Senhor para todos. E vamos orar. Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez em tua presença, nós te louvamos, Senhor, porque nós temos essa certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco. Estou certo, Senhor Deus, que o Senhor está conosco. Não temos dúvida nenhuma, Deus, que a tua presença está conosco, Senhor. Pai Todo-Poderoso, vem confortar, consolar, fortalecer os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita o teu povo, Deus, na face da terra, Senhor, e traga aos corações, Senhor Deus, esperança, Senhor, de que tudo está sob controle. Deus, o Senhor está no barco, então todas as coisas estão sob controle, Senhor. Nem vento, nem mar, Deus, nenhuma circunstância, Senhor, nada vai, Senhor Deus, abalar a nossa fé. Como diz o Salmo, Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes, Senhor. Deus, confiamos em Ti, dependemos de Ti, Senhor, e confiamos no Teu poder, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Faz a Tua vontade conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Mas que o Senhor traga, Deus, em meio, Deus, a essa tormenta,
em meu Deus, a essa tempestade, Senhor, paz aos corações dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.